Oi, eu sou a Carita Luiz, sou do terceiro ano de Química e hoje eu vou apresentar um trabalho a respeito do tema Guerra Fria. Bom, quando a gente pensa nessa palavra guerra, logo vem na nossa cabeça essa questão de armas, bombas, fogo, só que ao contrário disso, a Guerra Fria ela se trata de uma guerra não declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética, na qual os dois lados utilizaram da propaganda, da espionagem e da intervenção militar para defenderem seus interesses e ajudarem seus aliados a expandirem suas áreas de influência. A Guerra Fria ela foi uma guerra de imagens e palavras, isto é, produziram-se muitos livros, gibis, revistas, filmes para criticar ou ridicularizar o lado oposto e dentre essas obras, essas produções, hoje eu vou falar sobre o filme Doutor Fantástico. Bom, vamos lá. O filme Doutor Fantástico foi lançado em 1964 e possui direção do Stanley Kubrick, que também produziu o filme 2001, Odisseia no Espaço, que é uma grande obra aí do cinema. E basicamente o filme está fazendo uma grande sátira, uma grande ironia à Guerra Fria. Num cenário hipotético, o comandante de uma base aérea que pertence ao SAC, que é o Comando Aéreo Estratégico, lança por conta própria um ataque nuclear contra a União Soviética sem a participação do presidente dos Estados Unidos. E aí, quando o problema é descoberto pelo presidente dos Estados Unidos, ele reúne o Conselho de Guerra e descobre que não tem como fazer nada, uma vez que a bomba já estava no ar e se encontrava incomunicável. Bom, e o elenco do filme ele é composto por Peter Sellers, que ele interpreta 3 personagens na trama, que é o vice-comandante de uma base, o vice-presidente dos Estados Unidos e o próprio Doutor Fantástico, que dá título ao filme. E aí a gente tem o George Scott, que ele interpreta o General Turgson, o Sterling Hayden, que está como General Jack Ripper, o Slim Pickens como Major King, e o James Earl Jones como Tenente Loader Zoger. O filme ele foi lançado em 64, numa época em que o mundo ocidental ainda estava sob o impacto de 3 grandes acontecimentos dramáticos oriundos da Guerra Fria, que foi a construção do Muro de Berlim pelos soviéticos em 61, a crise dos mísseis, que ameaçava desencadear uma guerra nuclear de 62 e o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que foi em 63. Como consequência dessa tensão mundial, o filme, na verdade, ele sofreu adiamento. Ele era para ter sido lançado no dia 22 de novembro, só que, coincidentemente, essa foi a data que o ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, faleceu. E aí, o filme só conseguiu ser lançado em janeiro de 64. Uma das partes que deixa claro a sátira e a ironia do filme com a Guerra Fria é essa questão de deixar bem claro que qualquer homem, qualquer louco pode desencadear uma guerra a nível global. E nesse contexto, quem faz isso é o Jack Ripper, que é o comandante. Ele ordena um ataque nuclear à União Soviética e após apenas desconfiar que os russos estavam poluindo os preciosos fluidos corporais da América, como ele mesmo fala, ele ordena esse ataque. E enquanto isso, o inglês Capitão Mandrake, ele tenta a todo custo impedir que o ato seja concretizado de maneira geral. O Peter Sellers, ele atua nos 3 papéis, como presidente dos Estados Unidos, e como Doutor Fantástico e como Capitão Mandrake. E a maior ironia de todas, é a do Doutor Fantástico, que ele é um ex-cientista nazista que apenas virou conselheiro do chefe de Estado norte-americano após o fim da Segunda Guerra Mundial. No filme, a gente tem grande parte das ações concentradas em 3 ambientes. A sala de guerra, que é onde ocorrem as discussões sobre se os Estados Unidos devem ou não atacar a União Soviética, a base militar, onde se encontra o general e o avião militar que carrega a bomba nuclear, e como não poderia ser, os soldados norte-americanos, que são os que mais sofrem com essa tomada de decisões.
ou não, né? Essas tomadas ou não de decisões. Ainda mais quando o Doutor Fantástico ele confirma a informação de que existe a máquina do juízo final que cobriria toda a Terra como uma nuvem radioativa durante 93 anos. Muito além de criticar essas ideologias liberais e comunistas, dessa tensão da Guerra Fria, o Kubrick ele volta o nosso olhar para essa questão dos líderes mundiais. E ele faz a crítica do filme tá em torno disso, dessa questão de que está na mão de poucas pessoas e de pessoas que às vezes podem não ter o preparo necessário, a vida ou a morte de milhares de pessoas. O filme deixa bem claro que, por exemplo, uma tomada de decisão ruim pode afetar a vida de milhares de pessoas, né? O que o capitão faz pode matar várias pessoas. E é uma tomada de decisão muito burra no caso dele, porque ele apenas estava desconfiando, ele não tirou nada limpo, não tomou prova real de nada. Então, enfim, ele faz uma grande crítica em torno disso, de como pode ser ridículo e perigoso essa questão de deixar na mão dessas pessoas a vida ou a morte dos civis, das milhares de pessoas. E por fim, como aparece em várias cenas de Doutor Fantástico, a frase "paz é a nossa profissão", que faz uma menção, uma apologia ao discurso de muitos líderes nas guerras, e isso não é mera coincidência. E essa foi a minha análise do filme Doutor Fantástico, do Kubrick, para o trabalho sobre Guerra Fria do professor Guilherme. E é isso. Até mais.